Você já esteve no meio de um projeto e percebeu que estava dando errado? Sua impressão está bonita, sua arte está maravilhosa, mas ele acaba passando na plastificadora e você vê que está começando a dar tudo errado. Você não sabe por onde reverter, não sabe como consertar e entra em desespero. Ufa, calma, que hoje nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer uma laminação que dá certo, sem erros, sem burocracia e desmistificar este assunto que é tão temido por muita gente que está começando na encadernação e na papelaria personalizada. Pra quem não me conhece, meu nome é Luana, sejam muito bem-vindos ao canal da JMC Shop, eu faço parte da equipe da JMC Shop e hoje eu vou te mostrar como eu produzo aqui no ateliê as minhas laminações. Então bora parar de conversar e vamos produzir papeleira. Ao contrário do que muita gente conhece e imagina sobre a laminação, não é apenas você passar um projeto e esperar com que a laminadora faça todo o processo. Existem alguns critérios que nós precisamos considerar antes de passar o nosso projeto pela plastificadora. E o primeiro critério a ser considerado, e acredito que um dos mais importantes, é você analisar quais são as micras, ou seja, a espessura do produto que você vai utilizar para o seu projeto. Isso vai determinar a temperatura que você vai utilizar na sua plastificadora, caso ela permita com que você faça o ajuste. Nesse caso, eu vou utilizar o BOPP de 18 micras, então eu vou ajustar a temperatura da minha plastificadora para 125 ou 130 graus. Se você tiver dúvida sobre qual temperatura utilizar no seu projeto e ele não tiver identificação assim como o da Casmar tem, você pode consultar o seu fornecedor. Assim você não precisa ficar pensando qual é o tipo de temperatura que você vai utilizar e não estragar mais insumos na sua encadernação. Enquanto a minha plastificadora está esquentando, eu vou preparar o meu projeto. Então, o que eu vou precisar considerar nessa parte? Quando nós falamos de BOPP, seja ele o holográfico, o brilho, como esse que eu estou utilizando, ou o fosco, existe o lado certo de você utilizar, isso nós já sabemos. Então, quando você for identificar o lado certo do seu BOPP, veja qual é o acabamento que está sendo contrário daquilo que ele oferece. Luana, eu não entendi. Por exemplo, esse daqui é o BOPP brilho, então a parte da frente ela precisa ser brilhosa. A parte de trás, que é onde nós vamos aplicar o nosso impresso, ela precisa ser fosca. Então, quando nós falamos de um BOPP fosco, a parte interna vai ser brilhosa, tá bom? Então isso nós precisamos, quem está começando agora geralmente não se atenta e acaba aplicando de uma forma errada ou do lado errado e acaba achando que isso é defeito do projeto. Mas é sempre legal a gente ressaltar esses pontos interessantes do BOPP. Outra coisa que eu quero deixar aqui enfatizado para você é que essa preparação que nós vamos fazer, independente se o seu acabamento de BOPP for fosco, brilho, holográfico ou texturado, ela vai servir para todos, tá? O que você vai considerar na hora de fazer a escolha do seu BOPP é a temperatura, mas a preparação do projeto vai ser a mesma. Agora, com o meu impresso já em mãos, eu vou virar ele e vou colocar ele de frente da parte que eu quero que cole o meu BOPP. E na hora de fazer o corte, eu vou considerar de 1 a 2 dedos para fazer esse corte, porque eu vou precisar de um espaço desse BOPP para eu passar uma fita atrás dele. E por que nós precisamos passar essa fita? No outro vídeo eu já falei essa informação, expliquei, mas vou trazer aqui de novo para vocês. Essa fita vai servir com que o meu projeto não saia do lugar do BOPP quando ele estiver passando na minha laminadora. Então isso vai me assegurar que ele vai estar completamente centralizado quando ele passar na laminação. Chegou a hora tão temida de passarmos o nosso projeto na nossa plastificadora. Aqui no nosso canal já tem vídeo explicando as 3 formas que você pode passar o seu projeto na sua laminadora. Mas como este vídeo é um passo a passo do que eu utilizo aqui no nosso ateliê, eu vou mostrar da forma que eu faço. Então eu vou pegar o meu projeto, ele já está com a fita aqui atrás e eu vou
colocá-lo centralizado com a boca da minha laminadora. Assim que a minha laminadora puxar o meu projeto, eu vou esticar ele de uma forma com que ele fique liso e passe totalmente centralizado nessa laminação. Assim eu consigo garantir e evitar aquelas temidas bolhas, listras que aparecem no final da nossa plastificação. E o melhor de tudo é que, independente de qualquer acabamento que você for utilizar, você consegue fazer essa técnica. Mas atenção, cuidado! Quando você for colocar a sua mão na plastificadora, certifique-se que ela esteja numa temperatura tátil. E pronto, gente, não tem segredo. Existem algumas papeleiras que ainda têm medo dessa temida aqui, mas não existe segredo. É só você fazer as técnicas certas que você vai conseguir uma laminação assim, ó, sem bolhas, sem rugas, lisinha e perfeita para você fazer essas plastificações, laminações, encadernações, o que quer que você queira fazer no seu ateliê. Bom, por aqui nós já conseguimos entender que uma laminação perfeita não depende de sorte, e sim de prática, e nós sabemos que toda prática leva à perfeição. Então eu desejo de verdade que você consiga fazer as suas demandas depois desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que semanalmente a JMC Shop traz aqui para você. E se você precisar de um guia na sua papelaria personalizada ou na sua encadernação, saiba que a JMC Shop vai ser a sua parceira. Eu vou ficando por aqui, vou me despedindo de você e eu te espero aqui no próximo. Até logo!